nós temos a oportunidade, mais uma vez, de poder participarmos aqui do nosso Porções Diárias da Palavra, e sou muito grato a Deus por chegar até você, podendo assim juntos nós estarmos recebendo a Palavra de Deus para nós, e assim então para o encorajamento, para o fortalecimento da fé, para a nossa caminhada espiritual, e em meio a tantas situações que nós temos, que nós nos envolvemos, e é muito bom a gente poder receber a palavra de Deus para nossa vida e para o nosso fortalecimento espiritual. Quero ler o texto de Filipenses, capítulo 1. O apóstolo Paulo, então, ele diz assim: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Esta é a nova versão transformadora, palavra de Deus então para nós. O apóstolo Paulo, em meio a tantos desafios que ele tinha na sua caminhada, na sua jornada como missionário, como proclamador do Evangelho, ele estava preso, Essa carta é uma das cartas da prisão. Ele estava preso, mas ele tinha tranquilidade na sua vida, ele tinha alegria espiritual, ele tinha alegria por sofrer pelo nome de Cristo. Então, a perseguição, a provação, a dificuldade que ele passava estava diretamente relacionada com o seu testemunho e com a sua pregação. E aqui ele então nos transmite uma mensagem de encorajamento, Porque ele está dizendo da sua própria realidade, ele está falando da sua expectativa, e ele então tinha consciência de que tanto ele poderia ter um tempo a mais para continuar aqui vivendo na terra, ou ele já estaria sendo executado e morto por causa do Evangelho. Então, ele seria julgado, ele seria condenado, e então ele seria executado, que de fato aconteceu um pouco mais à frente na sua trajetória. Então, quando ele foi, de fato, no seu segundo aprisionamento, ele foi, então, executado. E ele estava deixando para os cristãos ali de Filipos uma mensagem de esperança, Estava deixando uma mensagem de fortalecimento espiritual. E ele estava mostrando que a sua vida estava totalmente rendida a Cristo, absolutamente vivendo na dependência de Deus, integralmente submisso a Cristo. Então, uma vida exemplar. O apóstolo Paulo, através aqui da sua declaração, do seu testemunho, da sua experiência de vida, então é uma lição profunda para nós. E aqui ele diz que ele vai continuar trabalhando em favor do Evangelho, e ele ainda diz que Cristo seja honrado, seja pela minha vida, seja pela minha morte, quer eu viva, quer eu morra. Ou seja, ele tinha uma vida tranquila, uma vida de tranquilidade, quero dizer. Ele tinha tranquilidade de poder viver com o Senhor, e morrendo fisicamente, ele estaria também vivendo com o Senhor eternamente. E ele completa dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Então esta é a declaração do cristão, esta é a realidade do cristão. Estamos inseridos, meus irmãos, em um tempo também em que nós temos que ter a consciência de que a nossa vida é também para honrar, para glorificar a Deus. Seja vivendo neste mundo terreno, seja partindo para a eternidade, a nossa vida deve glorificar o Senhor. Que Cristo seja engrandecido, seja pela minha vida, seja pela minha morte. E assim, então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude, porque sabemos que um dia que já está declarado, decretado, um dia nós vamos partir deste mundo e estaremos com o Senhor para sempre na glória celestial. Então, que Deus te abençoe e que você viva também com esta paz, com esta certeza, com esta segurança, com esta convicção, assim como o apóstolo Paulo. Quero convidar você, nós vamos orar nesse instante. Querido Deus, Senhor amado, obrigado
Obrigado pela tua palavra, Deus, esta porção da tua palavra para nós, ó Deus, o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele, mesmo com aprisionamento, Deus, ele tinha liberdade espiritual, ele tinha alegria espiritual, ele tinha, ó Deus, uma vida consciente, ó Deus, com o Senhor e para o Senhor. Muito obrigado pelo seu testemunho, obrigado, Deus, pela sua coragem, pela sua ousadia, obrigado, Deus, porque a maneira pela qual ele enfrentou aquele tempo, aquele dia, aquele período difícil da sua caminhada, ele experimentou, Deus, cheio de esperança depositada no Senhor. Obrigado, Deus, por esta palavra. Seja conosco, abençoa o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe, Deus, cada um dos meus amados, queridos irmãos. Rogamos, ó Deus, que o Senhor seja conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Um grande abraço e que você fique com Deus.